Jesus Cristo para sempre. Para nós é uma alegria muito grande podermos estar aqui nessa manhã para pregar a palavra de Deus e nós estamos muito gratos a Deus porque você estar aqui e você aí mesmo na sua residência nesse momento, você tem nos dado um pouco da sua atenção e nós glorificamos a Deus por esse privilégio maravilhoso. Eu quero ler a palavra de Deus, carta do apóstolo Paulo, escrita aos Colossenses, o capítulo de número 1, o versículo de número 13 em diante. A palavra de Deus nos diz assim: Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, porque nele todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, ou principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Por ele digo, sejam coisas que estão na terra ou coisas nos céus. E vós, que noutro tempo erais alienados e inimigos em vossa mente pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis diante de seus olhos. Amém. Louvado seja Deus. Querido amigo, irmão que nos ouve neste momento, o texto bíblico que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo escreveu para algumas pessoas que já haviam se convertido ao Evangelho. O apóstolo Paulo escreveu essas palavras para algumas pessoas que já haviam aceitado a fé, algumas pessoas que já estavam servindo a Cristo. Ele havia escrito essas palavras, ou ele escreveu essas palavras no objetivo de dar uma instrução, de trazer à memória daquelas pessoas essa instrução, porque elas estavam agora caminhando com Cristo. Elas estavam andando e servindo ao Senhor Jesus. E aí Paulo, então, ele resolve, então, escrever essas palavras no objetivo de orientar, de trazer uma palavra ao coração daquelas pessoas. E ao escrever essas palavras e enviar essa carta para aquelas pessoas, Paulo ele nos deixa um ensinamento grandioso. O apóstolo Paulo ele nos deixa claro aqui uma coisa. Pelo menos nós podemos entender aqui quando Paulo escreve. Ele vai dizer que aqueles que servem a Cristo, aqueles que estão servindo a Deus, aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus, em primeiro lugar, eles foram libertos, eles foram libertados, eles
tiveram as suas correntes que os aprisionavam quebradas de uma coisa que ele chama de poder das trevas. O apóstolo Paulo diz: ele nos livrou do poder das trevas. Então ele está dizendo o seguinte, que aquelas pessoas, aqueles que estão agora andando na fé, aqueles que agora estão andando com Cristo, aqueles que agora estão servindo ao Senhor, eles estavam nas trevas, mas o Senhor Jesus os libertou. Eles estavam na escuridão, mas eles agora estão na luz. Ou seja, eles estavam vivendo em densas trevas, mas agora Cristo os libertou. Entretanto, todavia, nós podemos compreender também o seguinte, que aqueles que ainda não serviram, ou que ainda não servem, aqueles que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus, aqueles que ainda não confessaram que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, essas pessoas que ainda não reconheceram que Jesus Cristo veio para morrer por elas, elas ainda estão acorrentadas, elas ainda estão vivendo nessas trevas, ainda estão aprisionadas por esse poder que Paulo chama de poder das trevas. Ei, meu querido amigo, nesta manhã, nós estamos aqui para dizer para você que Cristo Jesus tem poder para quebrar os grilhões que te aprisionam. Nós estamos aqui na manhã deste dia para dizer para você que Cristo Jesus, ele tem poder para destruir os poderes das trevas que te aprisionam, e ele pode libertar a tua vida. O apóstolo Paulo também, ele nos diz aqui que Jesus Cristo, ele nos transferiu de um reino chamado das trevas, de um reino das trevas para o reino do seu amado Filho. Ou seja, aqueles que outrora estavam vivendo na dissolução, vivendo no pecado, mas que entregaram as suas vidas a Jesus, eles saíram do reino das trevas, do mundo da escuridão, do reino das trevas, e eles foram transferidos, transportados, colocados agora no reino do seu amado Filho Jesus Cristo. Aqueles que entregam as suas vidas a Jesus, eles saem, eles são transportados do reino das trevas, do mundo das trevas, da escravidão do pecado, da alienação do pecado, da injustiça, da devassidão, da glutonaria, da feitiçaria. Eles são transferidos para o reino do seu amado Filho Jesus Cristo, o reino de amor, um reino de paz, um reino de prosperidade, um reino de alegria, um reino de salvação em Jesus Cristo. Ei, meu amigo, o apóstolo Paulo também, ele diz que em Cristo Jesus nós temos a redenção dos nossos pecados através do sangue de Jesus. Ei, meu amigo, você está no pecado. Todos aqueles que estão ainda distante de Jesus, eles se encontram numa condição que eles precisam ser redimidos, que eles precisam ter os seus pecados redimidos, e é isso que Paulo está dizendo para a igreja na cidade de Colossos. Vocês, outro tempo, eram escravos, eram inimigos de Deus, eram escravos do pecado, mas ele vos libertou, ele perdoou o pecado de cada um de vocês, e é isso que Cristo está aqui nesta manhã, através dessa palavra, para dizer para você: ei, os teus pecados podem ser perdoados. Não há pecado que ele não perdoe, não há pecado que ele não tenha o poder de libertar você. Não existe correntes que ele não possa quebrar, não existe maldade que ele não perdoe.
Jesus. O sangue de Jesus foi derramado naquele madeiro, lá na cruz do Calvário, há mais ou menos 2000 anos atrás. E ainda hoje ele continua perdoando pecados. Ainda hoje ele continua transformando vidas. Ainda hoje ele quer perdoar os teus pecados. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meu querido amigo, Jesus Cristo, o apóstolo Paulo nos diz isso, que ele tem poder para fazer todas essas coisas, porque ele é o primogênito de Deus, ele é o princípio da criação. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. A tua vida foi criada por Deus, a tua vida foi Deus quem fez, a tua vida foi Deus quem criou você, foi Deus quem criou. E se você está fazendo qualquer coisa que não seja para a glória de Deus, você está no propósito errado. Se você está praticando qualquer coisa que não glorifica o nome de Deus, você está no propósito errado, porque ele te criou, ele te fez, ele formou você para que você fosse para a glória do seu santo nome. Ele criou você, ele fundamentou, ele criou a tua vida, ele criou você para que o nome dele seja glorificado através de você. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Meu amigo, neste dia, tome a sua decisão, entregue a sua vida a Jesus. Saia deste mundo, deixe Cristo libertar você do poder das trevas, deixe Cristo perdoar os teus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. E nós aproveitamos a oportunidade para convidar você para também estar participando conosco de uma grande cruzada hoje à noite, a partir das 19 horas, em frente ao comercial ali do Seu Jetro. Você e a sua família são os nossos convidados especiais, em nome de Jesus. Amém.